Fala galera, boa noite. Por que o coronavírus foi capaz de fazer um colapso na economia mundial? Por que as bolsas de valores caíram tanto devido ao coronavírus? Por que o dólar está tão alto? O que os governos estão fazendo para tentar reverter essa crise financeira desencadeada principalmente devido ao coronavírus? Para saber a resposta dessas perguntas, fique comigo até o final do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo. Vamos lá! Por que a maioria das bolsas mundiais despencaram devido ao coronavírus? O principal motivo é devido à baixa de produção das empresas. Por exemplo, na China, 350 milhões de funcionários foram mandados para casa devido ao coronavírus. Isso foi no começo. Quando a empresa manda os funcionários para casa, ela diminui a produção. Quando a empresa diminui a produção, logicamente ela vai diminuir o número de produtos que ela vai vender. Diminuindo o número de produtos que ela vai vender, ela diminui a receita. E uma diminuição da receita vai acarretar uma diminuição do lucro ou até aumento do prejuízo. Esse é o principal motivo, devido à falta de produção. A baixa receita vai arcar com a diminuição do lucro. E outro fator também é a diminuição da demanda da população. A população está em casa, está confinada, em quarentena, em casa, então ela não consome igual já consumia um tempo atrás. Ela não consome a mesma coisa, ela consome praticamente o básico. Então juntou a falta de produção com a baixa de demanda, e isso tudo vai fazer com que o lucro da empresa no futuro venha a diminuir. E quando o investidor ele compra uma ação, ele pensa que essa ação vai subir acompanhando o lucro da empresa. No longo prazo, o lucro sempre acompanha a cotação da ação. Aliás, a cotação da ação sempre acompanha o lucro. Como tem uma previsão desse lucro lá na frente diminuir devido à baixa demanda da população, devido à baixa de produção das fábricas, esse lucro vai tender a diminuir. Então o investidor ele começa a vender, outro investidor começa a vender também, então vira uma bola de neve. Isso desencadeou uma queda de 30, 40, 50% das bolsas mundiais. Então, foi principalmente devido a isso. E para agravar mais ainda o coronavírus, teve o impasse do petróleo entre a Arábia Saudita e Rússia, fez o barril do petróleo ter uma perca mais ou menos de 60% de valor, também ajudou para poder aumentar essa crise financeira global. Olha essa imagem aqui, em 2008 a queda da nossa bolsa de valores foi de 60% em um período de 6 meses. Em 2020, a nossa bolsa caiu aproximadamente 40% a 45% em praticamente 2 meses. Então, essa crise também é uma crise muito mais rápida do que a de 2008. E além do coronavírus, aqui teve a crise do petróleo. E aqui no Brasil ainda, para ficar pior ainda, teve o PIB que veio muito baixo. Olha aqui, essa imagem aqui é da nossa bolsa, do Ibovespa. Esse primeiro vermelho aqui é de 2008 e esse último aqui é o que nós estamos passando agora em 2020. Então, essa de 2020 agora foi muito mais rápida essa crise. Agora eu vou explicar por que o dólar sobe tanto. O dólar, um dos motivos que faz o dólar subir tanto é pelo seguinte: quando tem uma crise econômica global, os investidores eles querem segurança. E o título que dá mais segurança para o investidor são os títulos de renda fixa do Tesouro Nacional Americano. E aqui no Brasil, os investidores, eles vendem bolsa de valores, eles vendem títulos do Tesouro Nacional aqui, o Tesouro Direto, eles vendem título de renda fixa. Quando eles vendem esses títulos, eles vão ter real na mão. Esse real, eles vão pegar e trocar por dólar. Então a oferta do dólar vai diminuir. E a lei máxima da economia é oferta e demanda. Então vai ter uma grande demanda por dólar. Então eles vão pegar todo o real que ele tinha e vão trocar no dólar. O dólar vai fazer o quê? Subir. Aí, quando o investidor pega esse dólar, ele investe nos países de primeiro mundo, nos países onde tem uma economia sólida. Nesse momento, eles não querem um aumento do seu capital, eles querem apenas preservação de patrimônio. E nada melhor do que a segurança de investir no título mais seguro do mundo, que são os títulos do Tesouro Nacional Americano. Esse é um dos motivos que faz o dólar subir. E aqui no Brasil, também a nossa taxa básica de juros, a Selic, está em 3,75%. Lá nos Estados Unidos, a taxa básica de juros dele é 0 a 0,25%.
mas descontando a inflação fica praticamente a mesma coisa. Qual você preferia? Investir aqui ou investir nos Estados Unidos? Investir no nosso tesouro aqui do Brasil ou investir no Tesouro Nacional Americano, praticamente com o mesmo retorno real? Então é lógico que os investidores preferem investir nos Estados Unidos, que é mais seguro. Então tem essa fuga de dólar do Brasil e isso faz com que o dólar aumente. E o que os países estão fazendo para poder reverter essa crise? Eles estão dando mais liquidez ao mercado, dando mais liquidez à economia. E como que isso é feito? Isso é feito praticamente de dois modos. Eles recompram títulos, então eles dão dinheiro para os bancos emprestarem mais para as pessoas, e eles também diminuem a taxa básica de juros. A taxa básica de juros dos Estados Unidos, por exemplo, é 0 a 0,25%. Uma taxa básica de juros baixa, ela faz com que a população pegue mais empréstimo, faça mais financiamento, e a população pegando mais empréstimo, fazendo mais financiamento, eles vão gastar mais, vão comprar mais. Então a demanda vai aumentar. Essa é a ideia. Não está funcionando tão bem igual os presidentes das potências mundiais gostariam que funcionasse. E aqui no Brasil, o que aconteceu? O Brasil também foi na onda dos países ao redor do mundo, principalmente dos países que são potências. O Brasil reduziu a nossa taxa Selic. A nossa taxa Selic, que era 4,25, agora é 3,75. Uma taxa Selic baixa, ela faz a economia melhorar, mas não foi o caso aqui do Brasil. O Brasil vem reduzindo a taxa Selic desde 2016, que era 14,25. Hoje nossa taxa Selic é 3,75, é a menor taxa da história. E isso não fez a nossa economia melhorar. Na verdade, fez uma fuga de dólar para o exterior, porque antes o investidor tinha 14% ao ano aqui, sem muito esforço, era só investir no Tesouro Selic. E hoje o investidor tem 3,75% ao ano investido no Tesouro Selic. Não é tão atrativo. Se a nossa economia tivesse boa, o investidor ele iria tirar da renda fixa, que está rendendo 3,75% ao ano, iria investir na Bolsa de Valores. No começo até teve uma demanda maior por Bolsa de Valores. Ia pegar esse dinheiro e ia empreender. Mas não está acontecendo isso. O investidor está vendendo bolsa de valores, está vendendo os títulos de tesouro e mandando para os Estados Unidos, trocando em dólar e mandando para os Estados Unidos. Isso faz com que o dólar, um dos motivos do que o dólar fique cada vez mais caro. Nessa crise, o que eu estou fazendo com os meus investimentos? Como na minha cabeça investir longo prazo, eu na verdade, como eu tinha uma reserva de oportunidade, que é diferente de uma reserva de emergência, quando começou a cair, eu comecei a comprar, caindo mais eu compro mais, vai caindo eu vou comprar, não vou acertar o fundo, que isso é quase impossível, mas vou comprando. Eu acho que ainda que a economia aqui no Brasil vai piorar, eu acho que os casos, quando começar a ter muito mais casos de coronavírus, muito mais mortes relacionadas ao Covid-19, a nossa bolsa vai cair mais, mas isso é só uma suposição minha, eu não vou esperar a bolsa cair mais para eu ir comprando, eu vou comprando à medida que vai caindo e à medida que eu tiver minha reserva de oportunidade. Já comprei bastante, aumentei 50%, por exemplo, minha posição de Itaúsa, comprei Engie, Taesa, Transmissão Paulista, comprei excelentes ações que são resilientes em crise. Uma ótima empresa para se comprar em crise é uma empresa que tem uma receita recorrente e constante, um lucro recorrente e constante, e outra coisa muito importante, que tenha pouca dívida. Muitas empresas que são muito endividadas provavelmente vão quebrar durante essa crise. Então, ter caixa e ter pouca dívida são os dois fatores essenciais para uma boa empresa atravessar essa crise. Pessoal, se esse vídeo te ajudou, te deu informação, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, ative as notificações, fale com seus amigos que se inscreveram no canal e fique em casa. Um abraço, até mais.